A paz do Senhor Jesus, aqui quem fala é a Bispa Rochelle do nosso quartinho de oração. Hoje nós vamos fazer o nosso estudo sobre a doutrina do Espírito Santo. Nós vamos pro quarto estudo, tá bom? Então nós vamos falar sobre Deus manda nós procurarmos a segurança, tá bom? Está lá onde, Bispo? Em 1 Pedro, do 1 ao 10 e 2 Coríntios, do 13 ao 5. Do capítulo 13, versículo 5. E aí, a graça de Deus é a base da segurança, Romanos 4,16. A necessidade da segurança está lá em 1 Coríntios 10, 20. O serviço do crente não feito pelo medo e sim pela segurança, Romanos 8,15 e Gálatas 5, 6. 5, versículo 6. A base da segurança, o trabalho do Espírito na segurança. O que é não fazer por medo, né? Nem necessidade, mas sim por segurança. Tu tá seguro disso que tu acredita, que tu crê, né? Muitas pessoas, né? Muitos cristãos, hoje em dia, eles ainda fazem as coisas por medo, né? Ah, eu vou orar porque Deus vai me castigar, eu não fiz jejum. Tem umas pessoas que botam assim uns dólares, umas coisas, eu não fiz jejum. Tem pessoas que fazem jejum 2, 3 vezes na semana e se falha aquele dia, ai meu Deus, Deus vai fazer alguma coisa pra mim. Então tu tem que ter segurança do que tu crê, não fazer as coisas por medo ou por simplesmente só por necessidade. E aí diz aí onde eu peguei e falei pra ti, onde é que tu encontra a base da nossa segurança, né? Pra te não fazer as coisas por necessidade, né? Sobre a graça de Deus e a base da segurança, né? Que a nossa base de segurança é a graça de Deus, o amor de Deus, né? Aí o trabalho do Espírito Santo na segurança, Atos 2, 21, testificar do Evangelho, João 3,16, Atos 10, 43 e Atos 17, 30, Lucas 13, 3 e Lucas 24, 46, 47. O arrependimento é uma mudança de pensamento e de atitude. Confissão da impiedade. Uma tristeza piedosa do pecado. 2 Coríntios 10, 7. Desejo de ser perdoado e limpo do pecado. O arrependimento não deve ser confundido com o afastamento do pecado. Marcos 1, 15. Porque assim, o arrependimento é mudança, né, irmãos? Não é de boca, né? E aí tu tem que confessar a tua impiedade realmente, não só em confessar de boca, né? É tu rejeitar e tu ter uma tristeza piedosa do teu pecado. Digamos assim, quando eu não estava com Jesus e dos meus pecados, eu me entristeço. Como eu já falei aqui, às vezes eu pergunto, ai Senhor, por que eu não te conheci antes que eu não teria feito? Então é uma coisa natural que nasce dentro de nós, né? E a gente tem um desejo de ser perdoado e limpo do pecado. Eu lembro quando eu desci as águas, eu fiquei muito feliz que quando eu descesse as águas, quando eu desceria as águas, o meu passado seria apagado. E eu teria assim uma folha nova para reescrever com Cristo. E aquilo que me trazia vergonha, que eu rejeitava e que eu não queria mais, seria apagado da minha história. E eu poderia começar uma história nova com Cristo sem aqueles erros, sem aqueles pecados. Graças a Deus. O arrependimento não deve ser confundido com o afastamento do pecado. Arrependimento é tu não querer mais, tu repudiar, né? Não se afastar daquilo por um tempo. Fé. A fé salvadora não pode ser confundida com mero sentimento histórico ou emocional. A verdadeira fé envolve uma convicção espiritual da verdade do Evangelho. Está lá onde? Isso, em 1 Tessalonicenses 1,4 e em 1 Coríntios 2, do versículo 4 ao 5. E isso daí nós fundamentamos em 1 Tessalonicenses, mas se tu é um convertido verdadeiro e tu repudia o pecado, isso daí tu entende muito bem isso que está sendo falado. É uma convicção espiritual da verdade do Evangelho. Tu crê a palavra do Senhor. Perdoe, irmãos, se quiser meia-noite, eu tô gravando.
A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo testifica no coração a verdade. Então, realmente, tem uma convicção espiritual da verdade do Evangelho. E que aquilo não é mentira e que realmente Jesus é Salvador. E realmente tu não quer mais pecar. E realmente aquilo se tornou pecado para ti e não serve mais para ti. Uma fé verdadeira envolve uma convicção da verdade do Evangelho. Um coração voltado inteiramente para Jesus, Cristo para a salvação. Romanos 10, 8, 10, Atos 16, 30, 31, 1 Coríntios 5, 17. Então, assim, tu crê piamente que Jesus Cristo é teu Salvador. Isso que quer dizer em 1 João 5, 13 e Romanos 8, 16 também fala sobre isso. Fé verdadeira, Mateus 7, 17 e 20 e 1 Tessalonicenses 1, 4 até o 6. Marcos da regeneração do verdadeiro crente. Consciência da depravação pessoal. A gente tem uma consciência, como eu te disse, né? A gente fica pensando assim, Senhor, eu penso pelo menos, por que eu fiz isso? Se eu não te conheci antes, Senhor, por que o Senhor permitiu? Então, perdão, irmãos, então tu tem uma consciência da tua natureza caída e da depravação a qual tu estava vivendo, a qual, vida pecaminosa tu estava vivendo. E onde é que eu encontro isso? Em 1 João 1, 8 ao 10, Mateus 5, 3 ao 4 e Romanos 7, 22, 25. Um novo desejo de obedecer a Deus está lá em 1 João 2, 3, Romanos 8, 14. E quando eu desci as águas e sabia que receberia uma folha nova com o Senhor, para eu poder escrever para o Senhor, eu tinha um desejo de obedecer a Deus, assim, tão grande, uma alegria de obedecê-lo. E até hoje, assim, o meu desejo é muito grande de obedecer a Deus. Eu digo pro Senhor, se eu estiver pecando contigo, eu peço perdão pro Senhor, até das coisas que eu lembro que eu já pequei, eu peço perdão de novo, né, que eu pequei já há muito tempo e pedi perdão, eu peço perdão de novo toda vez que eu lembro, porque eu me envergonho, eu tenho temor a Deus, eu quero que Ele me perdoe verdadeiramente. E eu digo a Deus que se eu tô fazendo alguma coisa que não agrada a Ele, que Ele me mostre logo, né, pra eu me consertar com Ele. Está lá em 1 João 2,3, Romanos 8,14, Romanos 8,14, como eu falei, e lê todo 1 João, tá? Que fala com amor para com o povo de Deus. 1 João 3, 14 e 15, ter uma fé duradoura, em 1 João 5, 4, e ter ouvidos abertos para a palavra de Deus, está em 1 João 4, 6. Não é só fé fingida, né, irmãos? As coisas estão indo bem, eu tô com fé. As coisas não vão bem, aí eu já não tenho mais fé, eu vou procurar outras coisas. Isso acontece muito com o povo de Deus. As coisas estando bem ou não estando bem, tenha fé que as coisas vão melhorar e que Deus peleja a tua causa. Amor para com Deus, 1 João 4,19. Tu precisa amar a Deus verdadeiramente. Eu acredito assim que por isso que Deus permite, às vezes, muitas coisas com o crente, sabe, irmãos? Porque nós precisamos ter certeza que nós amamos a Deus. E Deus precisa ter certeza que nós amamos Ele. Principalmente se nós vamos morar com Ele no céu. Eu não posso ter um amor fingido, eu tenho que ter um amor verdadeiro. Eu não posso ter um amor só naquilo que Deus pode fazer por mim. Mas sim, ou me dá, mas sim um amor em Deus realmente. Entendeu? E aí tu tem que ter uma nova atitude quanto ao sistema desse mundo, que está lá em 1 João 2,15, não ameis ao mundo, em 2 Pedro 1,4, em Colossenses 3,10. E aí nós vamos estender um pouquinho, João 16, 1,4, Romanos 15, 13. Como o Espírito Santo conforta os crentes, o Espírito instrui seus discípulos. 1 João 14, 26, João 16, 13
até o 14, João 14, 17, Mateus 17, 20. O Espírito Santo intercede pelos cristãos, direciona as nossas palavras. Espírito Santo, Romanos 8, 26, 27, 1 João 2, 1. Como a gente diz, né, que é Deus que bota a oração na nossa boca, é Ele que direciona nossas palavras. O Espírito Santo assegura os cristãos ao amor de Deus. Romanos 5:5, Romanos 15:13, Romanos 14:17, 1 Coríntios 2, do 9 ao 10, Gálatas 5:22. O Espírito santifica os cristãos. Filemão 1:6, Romanos 6:14. O Espírito Santo habilita o Evangelho. Atos 1:8, 1 Pedro 1:12, 1 Tessalonicenses 1:5, 1 Coríntios 12:31, Efésios 4:11 até o 12. Corpo, alma e espírito, onde é que está isso, bispa? Em Lucas 23:46. Limitações físicas, João 4:6, Mateus 8:24, Mateus 21:18, Marcos 11:12. Lucas 22:4, 1 Coríntios 15:3, Lucas 2:52, Marcos 11:13, Marcos 3:32, Hebreus 2, Marcos 1:35, Atos 10:38, Mateus 1:21, Marcos 6:3, Jó 19. Relações humanas com Deus. Julgamento de Cristo, aspectos ilegais. Isso aqui foi do julgamento de Cristo. Quais foram os aspectos ilegais no julgamento dele? Porque o julgamento de Cristo não foi legal, né? Primeiro, foi de noite, né, às escondidas, né? Então nós vamos encontrar em Deuteronômios 17:6, Deuteronômios 25:3, e até fala ali dos 40 açoites, tá? Como é que foi? Não foi só 40, né? Toda vez que eles tinha uma contagem diferente, toda vez que eles iam fechar os 40, eles paravam e eles tinham que recomeçar tudo de novo, irmãos. Então foi muito mais que 40 açoites. Marcos 14:56, João 18, João 18:31, Marcos 15:15, Mateus 27:1. Isso nos mostra que Jesus foi realmente Deus, um super-humano, se tu quer usar assim, porque ele aguentou muito mais que 40, e 40 já era o limite, assim, insuportável para alguém. Nunca ninguém levou 40 açoites, e ele levou muito mais, por isso diz que ele foi moído pelas nossas iniquidades. Ele foi assim, imagina a carne dele assim sendo arrancada e moída, virada um guisado. Era um guisado humano andando por nós, irmãos. E às vezes a gente não tem nem vontade de falar com Cristo. É uma vergonha para nós. Então é isso. O estudo termina aqui. Tá, irmãos? Vamos meditar nesses versículos, meditar nessa mensagem que o julgamento do Senhor não foi honesto e ele sabia de tudo. E mesmo assim ele aceitou. Ele se fez maldição por nós. Então que a gente possa se esforçar um pouco por ele. Que eu possa me esforçar por ele também. E que a gente possa navegar nesse oceano lindo que é a palavra do Senhor. E não nos deixar que a apostasia, que o engano, que a mentira, que as transgressões, né, venham nos tirar da presença do Senhor, que nós tenhamos convicção da nossa fé e segurança em Cristo, de tudo que nós aprendemos. Que o Espírito Santo venha testificar no teu coração. Amém? Deus abençoe e ficamos por aqui. Eu vou com Deus e que tu fique com Ele. Tchau!